Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Malu Santana e esse é o canal Fita Criminal. Aqui eu falo sobre casos criminais brasileiros reais. Se você já conhece o canal, muito bom ter você aqui comigo. Se você ainda não conhece o canal, se caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Já aproveita, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha. E como diz um youtuber famoso aqui, se você gostar do vídeo, compartilha com seus amigos. Se você não gostar, compartilha com seus inimigos. E depois de algum tempo sem aparecer por aqui, eu resolvi mostrar as caras. E é isso, gente. Vamos para o caso de hoje. Os recados já foram dados, então vamos para o caso. Ícaro, vinheta. História de vida de Janira Ramos Suzano, mais conhecida como Lili Carabina. E, gente, na história criminal brasileira, existe poucos nomes com tanto peso, astúcia e controvérsia quanto o de Lili Carabina. Lili Carabina, ela foi uma mulher que ela enfrentou o sistema, ela desafiou a polícia e ela se tornou uma lenda entre a realidade e o mito. Djanira Ramos Suzano nasceu no Mato Grosso do Sul no ano de 1944 e ela foi a assaltante de banco mais famosa que o país já teve. Djanira teve uma juventude marcada por dificuldades financeiras, ambientes violentos e pouca oportunidade. Casou-se muito jovem para satisfazer a vontade dos pais, mas passou pouco tempo casada com o homem que seus pais escolheram para ser seu marido. Ela acabou se apaixonando por um outro homem e esse seu segundo marido, ele era uma pessoa que não tinha uma conduta, digamos, muito boa. Segundo informações, esse homem ele participava, de gangues, ele era um traficante. Então, Djanira, ela passa a viver com esse homem e não demorou muito para que ela engravidasse dele. Ela teve 2 filhos com ele, filhos esses hoje já falecidos. Como o marido de Djanira já vinha desse mundo, desse cenário de crime, não demorou muito para que ela também fosse inserida, nesse mundo. Então ela entra no mundo do crime ainda muito jovem, com apenas 20 anos. E no mundo do crime, a certeza que se tem é que se o criminoso não é preso, com certeza ele será morto. Não demorou muito para que o marido de Djanira fosse assassinado. Djanira era muito apaixonada por esse segundo esposo e ela ficou arrasada com sua morte e jurou vingar a morte do seu amado esposo. E o que ela jurou, ela cumpriu. Realmente, ela deu cabo da vida dos 2 homens que tiraram a vida do seu marido. Após esse acontecimento, a vida de Djanira iria mudar completamente. Aos poucos, a Djanira ela foi se envolvendo com grupos criminosos, aprendendo táticas de assalto, fuga e o uso de armas. Sua mira precisa lhe rendeu o apelido que atravessaria gerações. Em 1975, Djanira resolve formar uma quadrilha de homens. A única integrante mulher da quadrilha era Djanira. Era ela que decidia quando e como fazer as coisas. Ela era a chefona, ela mandava em tudo. Após formar essa quadrilha e colocar o seu plano em ação, ela passaria a se chamar Lili Carabina. E muitas pessoas acham que o apelido Lili Carabina era porque ela usava uma carabina, só que não. A Lili Carabina, ela usava uma pistola de 9 milímetros adaptada para caber dentro da sua bolsa. Esse apelido foi lhe dado pelos comparsas e logo depois adotado pela mídia. E quais eram os modus operandi de Lili Carabina? Djanira, Lili Carabina, ela sempre entrava nos bancos primeiro, porque ela dizia que aquele que ficava para trás corria mais risco. E ela tinha todo um aparato, uma vestimenta. Ela usava peruca loira, usava mini saias, roupas bem apertadas que chamassem atenção. E ela entrava, como eu já falei, sempre primeiro nos bancos para chamar a atenção para distrair
os guardas, distraía o gerente, ela ficava, ela conversava, ela distraía, até dar tempo ela abrir sua bolsa, sacar sua pistola e anunciar o assalto. E logo em seguida, o bando entrava e fazia a festa. Por conta dessa peruca loira, ela também ficou conhecida como a loira da metralhadora. E foi por conta dessa forma de se vestir, pelos seus modus operandi, que ela ficou conhecida como Lili Carabina. Nos anos 70 aos anos 80, Lili Carabina foi uma das assaltantes mais procurada e mais famosa no país. Djanira, a Lili Carabina, ela era muito inteligente e isso dificultava sua prisão. Ela dava muito trabalho para a polícia. Mas nos anos 80, Lili Carabina, ela foi presa e foi condenada a 100 anos de reclusão. E durante o tempo que ela ficou presa, ela conseguiu fugir do presídio 6 vezes. E eu fico pensando como era fácil fugir desses presídios nessa época, porque eu tenho um outro vídeo aqui no canal, o vídeo do Pipita, que ele bateu recorde de fuga do presídio ao qual ele ficava preso. Enfim, na última fuga de Lili Carabina, no ano de 1988, ela troca tiros com a polícia. A mulher era terrível, ela era a bichona mesmo, mas nessa ela não levou a melhor, ela se deu mal. Ela acabou sendo baleada na cabeça e ela passou 33 dias em coma. Logo que a Lili Carabina ela se recuperou, ela foi levada de volta para a penitenciária. E por que a Lili Carabina ela trocou tiros com a polícia e acabou sendo baleada? Porque ela estava tentando fugir de uma blitz. Ela estava portando armas e drogas e por isso ela tentou escapar e acabou sendo baleada. Essa bala ela acabou ficando alojada na cabeça da Lili, o que deixou ela paralisada do lado esquerdo. E foi aí que ela resolveu mudar de vida. A Djanira ela começou a se dedicar mais à leitura da Bíblia e ela se tornou evangélica. Então agora, com uma vida totalmente diferente, né, a Djanira ela deu uma entrevista para a revista Veja. E quando ela foi perguntada por que ela tinha se tornado evangélica, ela relatou que a conversão a Cristo tinha dado a ela a paz que ela sempre procurou. Que ela realmente havia entrado no mundo do crime, que toda aquela emoção, toda aquela adrenalina, aquele perigo havia feito com que ela gostasse daquela vida. Só que agora, convertida ao cristianismo, ela era uma nova pessoa, uma nova mulher. Lili Carabina ficou presa até o ano de 1999. Ela deveria ficar presa até o ano de 2019. Mas ela foi beneficiada com o indulto de Natal do ano de 1999, feito pelo presidente da época, o Fernando Henrique Cardoso. Eu acabei esquecendo de mencionar que o presídio que ela ficou presa todo esse tempo e o presídio de Bruce, em Bangu. E os vários anos de prisão deram a Lili Carabina o respeito dos presidiários, os quais a Lili sempre aconselhava sobre a vida no mundo do crime. Ela sempre costumava dizer para as presidiárias que o dinheiro do roubo, do crime, ele vinha muito fácil, mas ele também ia embora muito fácil. No dia 5 de abril de 2000, Djanira faleceu em liberdade. A causa da morte foi infarto fulminante. Ela tinha 56 anos e morreu no Rio de Janeiro. A vida de Djanira Ramos Suzano, a Lili Carabina, foi objeto de 2 biografias escritas por Aguinaldo Silva. Uma foi Lili Carabina, o retrato de uma obsessão, e a outra foi a história de Lili Carabina. Esses livros foram adaptados para o cinema no filme Lili, a Estrela do Crime, de 1989. Esse filme ele tem a atriz Beth Faria no papel principal. E em 2017 foi feita uma peça teatral com a atriz Viviana Araújo e Hugo Vasconcelos. Os restos mortais de Djanira Ramos Suzano, a Lili Carabina, estão enterrados no cemitério de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E mesmo depois do seu falecimento, a figura de Lili Carabina não desapareceu. Ela inspirou livros, filmes, debates e alimentou a imaginação popular.
Entre a realidade e o folclore, a Lili Carabina ela permanece como uma das personagens mais marcantes da crônica policial brasileira. A sua vida é um lembrete de que a linha entre a justiça, a sobrevivência e o crime pode ser muito mais fina do que parece. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E para vocês, quem foi Lili Carabina? Foi vilã, heroína, rebelde, vítima do sistema? A resposta eu vou deixar com vocês. Deixa nos comentários o que vocês acharam sobre o caso de hoje, sobre a vida de Lili Carabina. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Compartilhem, comentem, que me ajuda bastante, sempre de forma bem respeitosa, tá bom? Fiquem com Deus e até breve!